Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora o Ideias em Tese. Um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. A entrevistada de hoje é Sátira Machado, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em comunicação da universidade. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. O prazer é nosso em recebê-la, Sátira. Bom, a sua tese de doutorado recebeu o seguinte título: Comunicação, Educação e Negritude, Interações de Professoras e Professores com as Mídias e Cidadania de Afro-Brasileiros e Afro-Brasileiras em Contextos Escolares de Porto Alegre. E a gente quer saber agora, então, qual a intenção da tua pesquisa? Bom, a intenção da minha pesquisa é justamente ver, então, duas vertentes. Como os professores e as professoras, da minha amostra estavam usando os meios de comunicação e principalmente na perspectiva das questões negras, nas discussões, nos debates sobre a cidadania de afro-brasileiros e afro-brasileiras no Brasil. E como é que foi chegar no problema de pesquisa, Sátira? É o mais complicado, porque a gente tem toda uma caminhada, Vanessa? Então, na verdade, eu iniciei a minha pesquisa em 2006, num primeiro momento inspirada em quais os produtos midiáticos que já estavam sendo disponibilizados, sobre as questões negras, principalmente nas escolas, porque eu tenho, então, toda uma formação de professora que me instigou a unir isso com a comunicação e poder, então, investigar como isso estava sendo desenvolvido na escola. Então, no primeiro momento, na verdade, eu pensei em analisar o programa Cor da Cultura, depois alguns produtos midiáticos, mas no decorrer nós fomos amadurecendo e vendo que eu e minha orientadora Denise Kogo, a amplitude dessa temática. Então, foi quando a gente, então, conseguiu chegar no denominador comum que seria ir a campo e ver exatamente através de depoimentos das professoras e professores como estava se dando a questão. O que significou para você, então, trabalhar a temática das relações étnico-raciais? Quais os desafios voltados para isso? O tema das relações étnico-raciais no Brasil ainda é um tema tabu, principalmente quando envolve questões sobre racismo, Então, foi muito delicado poder ter acesso a todo um recontar da história dos afro-brasileiros, porque as escolas ainda não têm apropriação de qual é realmente a verdadeira história. Então, eu tive que fazer esse resgate na minha pesquisa e também acabei transmitindo 3 ideias, A questão da história negra através de uma cidadania negada, através de uma cidadania limitada e através de uma cidadania conquistada. Então, esse resgate histórico de como a população negra, foi negado os seus direitos durante vários tempos através da escravização, depois a questão da luta do movimento negro, mundialmente falando, para se conquistar esses direitos, poder dizer que temos esses direitos legítimos, e depois a questão da cidadania, então, conquistada em si, já podendo ver a própria ONU, os direitos sendo garantidos nas convenções, nas recomendações, o Brasil já aceitando a questão de fazer as ações afirmativas. Então, essas perspectivas de cidadania limitada, cerceada e conquistada, foi uma questão importante para se refazer a perspectiva da pesquisa das questões negras. E essa questão étnico-racial, ela é nova na comunicação? Quer dizer, há poucos estudos que trabalhem essa vertente? Na verdade, na década de 90, na USP, o Joelzito Araújo, ele desenvolveu uma pesquisa que é muito conhecida, que é a negação do Brasil, que ele fez análises, então, de como a representação da negritude, dos negros e das negras era feita nos meios de comunicação. Este foi um marco, Desde então, muitas das pesquisas, elas são baseadas nessa teoria que ele coloca, então, da representação negativa. Mas, depois disso, algumas pesquisas estão vindo à tona, principalmente também como reflexo das ações afirmativas de mais estudantes negros entrando nas faculdades, mais estudantes negros e negras entrando no pós-graduação, que também estão podendo dar olhar do ponto de vista negro à questão da pesquisa, porque também antes se pensava muito que o negro era objeto de pesquisa, Agora se pode também ampliar essa visão com as teorias que sejam não tão ligadas às teorias racistas, mas então ligadas
ligadas às teorias mais emergentes, não é? De participação dos telespectadores nas construções de sentido. Então, isso também tem ampliado essas questões. Se a gente for pensar em tempo de pesquisa, é recente, né? Isso Sim. começou o quê? Na década de 1990, por ali? Isso, né? Na década de 90, né? Principalmente na USP, e também com a criação de núcleos de estudos afro-brasileiros pelo Brasil, que também tem impulsionado essas questões de estudo. E se ainda é novo na comunicação, é evidente que o referencial teórico aí tem que ser apoiado em questões da história, da educação, das ciências sociais. Então você também teve que usar esses referenciais, Sátira. Isso, e aí que a gente tem um desvelar desta história, porque o que é dito por esses campos também, né, eles ainda têm resquícios de uma visão equivocada sobre a população negra, né? Então, por exemplo, resgatar a história da Revolução Francesa, é importante resgatar também a história da Revolução do Haiti, porque quando se buscava direitos humanos para a humanidade, né, os negros e as negras ficavam fora dessa busca. Então, resgatar a história, né, da ditadura no Brasil também é resgatar qual a contribuição da população negra, do movimento social naquela época para essa democratização do país. Então, foi todo um trabalho de busca, de resgate da contribuição da população negra no todo do desenvolvimento. Você se apoiou a alguns estudos aí, né, Sátira? Culturais britânicos e estudos de recepção da escola latino-americana. Como é que foi essa escolha? A linha de pesquisa ela é bem amparada nessas questões dos estudos culturais e estudos de recepção na América Latina. Nos estudos culturais, a contribuição maior é porque nós temos o Stuart Hall, né, que também faz uma abertura, é pioneiro nos estudos culturais britânicos, a questão de estudar raça e feminismo. Não é? Esses assuntos também não adentravam na academia de forma tão ampla. Então, naquele momento, que também era a década de 60 e 70, iniciou, e na vertente latino-americana é justamente através do Martin Barbeiro, o Canclini, o Orozco Gomes, né? Eles trabalham também essa questão mais popular, de um recorte na América Latina também, de momentos de ditadura e depois até a questão do Paulo Freire no Brasil. Então, este movimento de pensar, né, o popular, pensar a cultura, traz para a minha pesquisa uma importância para é o lastro teórico para se pensar como, então, as professoras e os professores podem estar trabalhando as questões negras, não é? Qual é o papel, então, da comunicação nesse debate. Tá certo, então, Sátira, bom, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo, nós já voltamos.